O ser humano, tudo que ele não entende, ele espiritualiza. E são coisas muito diferentes. Existem linhagens de outra dimensão que não tem nada a ver com o divino, com o espiritual, que são essas que controlam por aqui. Outras religiões mais radicais, por exemplo, o evangélico, ele já acha que tudo isso é demônio. É anjo caído, é demônio, não sei o quê. Quando o ser humano não entende, ele rotula lá dentro das crenças dele e fica por aquilo mesmo. Mas faz parte, porque é aquele momento da pessoa, não há o que se criticar, ela está naquele nível e tem que ser respeitada. E tem outros que o assunto, que é o que eu falo, quem trouxe esse assunto para a internet fui eu. E a partir dali, em cima de tudo que foi feito, milhares de pessoas que atendi, palestra, curso, viagens, são 33 anos de jornada. Então, muitos foram pegando aquela linguagem e levando para esse lado mais espiritual, e aí porque canaliza o astro, é porque não sei o quê. Até um hoje me perguntou, foi lá no Paranormal, inclusive. Mas ela falou que o marido dela escreveu alguma coisa que o astro disse, ela disse que ninguém nunca incorpora ser extraterrestre e tal. Eu até respondi para ele lá, falei, realmente não existe incorporação de extraterrestre, porque não estamos falando de entidade. O que acontece é que, num determinado momento da vida, por muito sofrimento que tinha uma série de coisas, eu me desconectei daquilo que eu tinha lá na infância. E entrei numa vida corporativa, e trabalho, marido, casamento, filho, aquela coisa do humano, que precisava também passar, e desconectei. A maneira como eles conseguiram voltar a se comunicar comigo, porque diante de tanto sofrimento, em um determinado momento você fica descrente de tudo. Acabou usando meu esposo num determinado dia para passar uma mensagem escrita. Foi uma psicografia, na verdade, que mal ele conseguia na mão assim anotar, e que aí eu fui entender, caiu as fichas, as coisas voltaram tudo a acontecer e tal, porque não tinha como entrar em contato comigo, porque o contato que é feito, para quem tem outra linhagem que faz essa reconexão, você não tem um contato presencial, físico, às vezes em sonho, alguma coisa assim, mas normalmente é telepático. De repente você está do nada, você recebe uma coisa e vem, você pega, sintoniza, entende o recado e tal. E é dessa forma que eles se comunicam. Pode ser confundido com muita coisa, e outro lado também pode usar esse tipo de expediente para te confundir. Por isso que muitos desses que fazem canalização, que não é o método deles, eles não vão pegar um ser qualquer e passar a mensagem. Não existe isso. A não ser que seja um contatado, alguém que veio com essa missão, de repente vai canalizar, vai escrever um livro, tem um monte deles aí fazendo isso, mas não é o método de comunicação corriqueira, vamos dizer assim. E nem incorporação, e nem via meditação, nem via projeção, não é assim que funciona. Porque aí linka uma coisa que o humano inventou para eles lá que não entendem nada dessa linguagem. E agora vai ficar mais latente, assim, nós temos assim, principalmente no YouTube, muitos youtubers que são evangélicos. Alguns tentam entrar com esse assunto, mas se você vê o pessoal no chat, isso é coisa do demônio, como eu falei, né? Mesmo no meu canal, os comentários são pré-aprovados, passa por isso também. E no Instagram também, quando eu chego pela manhã, a equipe vai olhar os comentários ali, qualquer postagem minha, já vem os evangélicos ali. Eles sempre vêm na calada da noite. Isso é coisa do demônio, tem que ir limpando tudo, porque o Instagram não tem filtro nos comentários, né? Mas no YouTube tem. E aí agora eles já vão, passada a política, o momento da política, passar toda essa fase aí, eles vão entrar nesse mérito do extraterrestre com toda certeza. Mas só que assim, sempre é coisa do demônio, ou um ou outro que saiu fora da caixa, vão falar uma linguagem, vai misturar com os Néfilins, alguma coisa nesse sentido, vai querer fazer alguma coisa, uma linkagem aí, mas sem nenhuma propriedade, e vai mais confundir do que coisa, né? Mas, por outro lado, faz parte também, porque mal informado, vamos dizer assim, eu falo que toda fake news, a base dela é verdadeira, entendeu? Ela sempre é baseada num fato verdade que é adulterado ou manipulado para outras coisas, mas tem um fundo de verdade. Partiu de alguma coisa. Então é uma forma que o negócio vai explodir. Quer aprender, vai maratonar o canal. Não vou ficar respondendo, porque é um universo tão grande de coisa que não tem como simplificar, sem complicar, né? Religião ou crença, cada um tem a sua e ninguém pode interferir. Aqui o nosso trabalho é um trabalho de ampliar realmente o conhecimento para um nível de conhecimento jamais imaginado, né, pelo ser humano. Você já imaginou se eu levasse para o lado espiritual? Era o guru Cassafari, né, que o mentor falou, porque o astro, porque é a minha linhagem.
ia fazer canalização, ia fazer live passando mensagem. Às vezes na live até pode acontecer o que acontece quando eu estou com o cliente. Mas aí eu ainda tenho um pouco de receio, que é o que eu falei para os meninos lá. Toda vez que eu me expus, assim, e quando eu fazia televisão, também aqui em São Paulo, que fiquei durante bastante tempo no Mulheres, lá na TV Gazeta, nos anos 90, para mim tem que ser ao vivo. Eu gosto da coisa ao vivo. Nada do gravado para mim não vai. Então, por isso que quando eu gravo, mas que eu estou ao vivo, o cliente ressoa. Então, numa live, por exemplo, no meu canal, pode ser que comece a surgir um monte de informação. Mas também pode surgir informação que eu vá passar e o público ainda não está preparado. Então, aí não tenho ainda liberação para fazer isso. Agora, já os áudios que eu gravo com os clientes aqui é ao vivo, mas logicamente eu vou editar na hora que eu vou colocar lá. Aí vai o que dá para ser. Porque tem hora que eu entro numas coisas que mexe muito na questão de país, geopolítica, política, tudo isso aí entra, que faz parte. É uma batalha espiritual. Essa coisa toda na geopolítica e na política é uma batalha espiritual. São eles que estão no poder. Então, não tem como falar desse assunto sem mencionar Beltrano, Ciclano, de tal região, tal país, presidente, primeiro-ministro, como é que as coisas vão andar em cada país, tudo isso aí é algo que a gente tem muita informação. Então, mais ou menos nos podcasts a gente passa algumas coisinhas que é possível, mas não entra no mérito mais profundo. Pois o pouco que a gente fala sobre o que vem pela frente e indica a questão da sobrevivência, o povo já fica alarmado. Você não tem noção do que eu recebo. Diz, vou para onde, faço o quê? O ser humano ele é dependente emocionalmente de um salvador. Cássia, então monta uma comunidade que eu vou morar lá junto, eu vou fazer, vou acontecer. Fala, gente, não tem isso, não vê isso em mim, pelo amor de Deus, eu nunca vou vender nada disso aí. De espaço, né? Fica onde você está. Eu estou em São Paulo, capital, esse é o lugar que me colocaram, é o lugar que eu tenho que ficar até o final, porque é aqui que eu vou ser útil. Se eu estou aqui, é aqui. Não importa onde você está, a região, você vai sofrer mais ou menos. Importa que você tem que cuidar da sua frequência. Se viesse para cá a serviço para contribuir com os humanos ou com o planeta, e aí eu ia nascer lá no fim do mundo, no meio do mato, e ficar isolado lá, eu ia vir para cá para quê então? Nós viemos aqui para estar no meio do burburinho, no meio da confusão, no meio das coisas todas que vão ebulir para poder fazer a diferença. Senão era fácil. Quem souber lidar com a natureza, que é natural, é o que vai sobreviver, o que vai ganhar dinheiro, o que vai ter sucesso. Esse mundo velho, não tem mais jeito, isso aí vai morrer, bem. Ou a gente não vira a chave, né? Nós temos o princípio de tudo que foi inventado em séculos passados, até como a eletricidade, uma série de coisas, mas acabou fazendo mau uso. A forma, nós precisamos buscar outras formas de energia para manter equilíbrio. Nem é sustentável mais. Não é uma questão de ser sustentável, porque o planeta não é mais sustentável. Tem que bolar alguma coisa nova para realmente ter renovação, uma série de coisas. Senão a gente continua com o pé no mundo velho, a coisa não vem. Então tem que mudar tudo isso. Vai chegar uma hora que não adianta eu ser formado em Harvard, que não vai resolver nada. Porque todo mundo vai estar preocupado com as mesmas coisas, com a sobrevivência. Quantos mais estiverem preparados nisso, vai poder ajudar o seu entorno, ser útil e até ganhar dinheiro com isso, não tem problema nenhum. E tentar ir para essa coisa do natural. E o pessoal dentro do lado esotérico, que mexe com isso, começou a ir muito para a questão da terapia holística. Todo mundo virou terapeuta. Eu falei, isso não tem futuro. Não vai ter futuro, porque se tem muito terapeuta, é sinal que o ser humano continua doente. E não é por esse caminho. Nós temos que ir para um campo, a hora que essa corja toda sair daqui, como é a linhagem extraterrestre. Você desliga a hora que você quiser. Não tem prazo. Não é porque eu nasci, botado de 0, no máximo você vai durar 80 anos e morre, tudo encalacrado. Isso aí é o que eles fizeram com a gente. Mas não era para ser assim. Então você tem um caminhar, agora não quero mais, desliga e tal. E eu escolho e mantenho a minha imagem sempre jovem, que é assim que é o extraterrestre. Estou sempre jovem, sempre com aquela mesma aparência e tal. E o ser humano vai caminhar para isso também. Demora, logicamente, vai demorar um pouco, vai transitar, mas é isso. Então, são coisas novas que vivem, e não mais essa coisa velha. Claro, vai continuar tendo a medicina e uma série de coisas, mas também tem que mudar. Quem for para esse lado de fazer uma indústria farmacêutica com produtos naturais, com uma coisa mais integrativa, mesmo a medicina, tudo, esse é o que vai ter sucesso lá no futuro. Esse velho tem que ir saindo,
Porque não é a medicina da saúde, é a medicina da doença. Esse caminho que se quiser ter sucesso, mesmo profissional, isso aqui, é importante ver isso. Nós temos que virar essa chave, senão só é mais do mesmo.